Bom dia pessoal. Meu nome não é Laércio, né? Tem alguma diferença aí de alguns zeros na conta. Mas eu compartilho do Laércio duas coisas super importantes. A primeira delas é a paixão e a admiração que eu tenho pela TOTVS e a vontade que a gente tem de compartilhar tudo que a gente aprende para um ecossistema mais forte no Brasil, para o sucesso dos nossos clientes. Então, eu acho que o objetivo de hoje é conseguir compartilhar com vocês, e eu fui informado que aqui a gente tem uma audiência super diversa, a gente tem desde pessoas de times de marketing, pessoas de atendimento a clientes, a gente tem CEOs e fundadores de companhias. O que nessa história da TOTVS, de mais de 30 anos de existência, a gente de alguma forma aprendeu a duras penas e que poderia ser útil para vocês, seja no papel do dia a dia de vocês, no momento que vocês desenham as estratégias das companhias, os seus produtos, os seus serviços, para que, com sorte, nos próximos 20 minutos, vocês consigam sair daqui com algumas reflexões. Então, esse é o meu compromisso com vocês. Eu tive, na minha vida, eu acho que a sorte e a oportunidade de ter passado por companhias que viveram a transformação digital no seu core, no seu âmago. Algumas companhias que nasceram digitais nos últimos 20, 30 anos quase. Eu trabalhei na Microsoft, na Netshoes, na Amazon, na Accenture, ajudando os clientes a fazer transformações digitais de seus negócios, e recentemente estando na TOTVS, que de novo é uma empresa de 30 anos. Né? Quem daqui é casado? Quem é casado há mais de 20 anos? Tem um guerreiro ali, outro aqui. E qualquer casamento de um dia, uma semana, a gente sabe que as transformações do casal, das pessoas, da gente como indivíduo, elas são mandatórias. Né? Então a habilidade de você conseguir se transformar o outro, seja seu cliente, seu empregado, seu parceiro, elas são fundamentais para o sucesso de qualquer empresa, do pão ao plutônio. Tá? A diferença talvez seja que realmente os ciclos dessas transformações, elas estão cada vez menores, elas estão cada vez mais rápidos. Então isso faz com que todos nós, nesses termos, tenham um músculo de flexibilidade muito grande para o sucesso dos negócios. A TOTVS hoje, e aí eu vou gastar literalmente 2 minutos só para contar um pouquinho sobre a TOTVS e depois falar um pouco sobre todas essas experiências. A TOTVS hoje é uma companhia com 9.000 funcionários. Nesses 30 anos, a gente passou por mais de 30 aquisições de companhias. Vocês podem imaginar o impacto que isso tem, não só em cultura da companhia, mas adaptação sistêmica, adaptação de tipos de cliente, adaptação de tecnologia. É uma companhia que está presente em mais de 12 segmentos da indústria. E a gente tem uma peculiaridade muito interessante, e é uma das poucas companhias, se não a única companhia no mundo, em que ela tem a liderança, é uma empresa local, que tem a liderança no seu segmento. Hoje a TOTVS, na categoria de sistemas de gestão, ela é maior do que todos os concorrentes globais que a gente tem. SAP, Oracle, Microsoft, todos juntos. Parte dessa liderança se dá por uma orientação que hoje a gente tem chamado muito de Customer Experience, orientação, mas é exatamente este compromisso com o cliente local. Não é sexy você fazer desenvolvimento de tecnologia para adequação fiscal. Ano passado, foram 2.100 adequações fiscais, se a gente pegar todos os municípios. E não é uma questão de negócio, se isso vai valer ou não, se isso tem retorno do investimento ou não. O nosso compromisso com o nosso cliente é o core do nosso produto, é o core dos nossos serviços. Então, o nosso compromisso de se fazer isso permeia os últimos 30 anos. E daqui, talvez saia o primeiro aprendizado. Quando a gente fala em protagonismo do cliente, coloque o cliente como protagonista, né? Em todos os pilares que a gente vê de experiência do cliente. Isso tem a ver, sim, com um atendimento sendo feito melhor, um SLA sendo cumprido, a necessidade do cliente num evento tático sendo mais importante do que, às vezes, o nosso próprio processo ou sistema interno, você entender o que o cliente precisa e fazer o caminho reverso para construir a tua solução, mas muitas vezes tem a ver na própria definição do produto e serviço que você vai apostar. Né? Então, na medida que a gente se comprometeu em ser
a companhia que vai oferecer tecnologia para ajudar os sistemas de gestão de um país A, B ou C, haja o que houver, a gente vai conseguir e vai continuar entregando essa funcionalidade, entregando esse tipo de compromisso. Né? Ano passado, por exemplo, a gente teve uma mudança no e-social. Né? Quem tem funcionário, quem contrata, sabe o quão tenso, né, e o quão denso são essas alterações. O brasileiro, por definição, toda vez que tem um senso de urgência de algo, né, a gente tem o que a gente chama de criatividade escalonável. Né? O nosso poder de execução aumenta de acordo com que fica mais próximo do deadline. Né? Então, 20 dias antes, não, mas quando chega no dia antes, a gente fica criativo pra caramba, exercita e faz. E o brasileiro foi isso, a gente foi acabando se preparando para uma mudança sistêmica super importante nos últimos dias. A quantidade de aprendizado que a gente teve durante esse processo junto dos nossos clientes criou, hoje, o que são 2 dos nossos produtos de maior performance. A partir da necessidade, entendimento do que o cliente precisa, como ele precisa, a gente construiu esses produtos e esses serviços juntos. Né? Então, eu acho que o primeiro grande aprendizado é literalmente a gente absorver esse pilar de colocar o cliente como protagonista. Porque o cliente hoje, ele define o que é o atributo pelo qual a sua companhia vai ser percebido. Né? Eu acho que qualquer pessoa que venha falar de transformação digital, ela vai trazer algum driver, vai trazer alguma definição. Né? Sem querer definir o que é transformação digital, o maior causador dela, nos últimos 5 a 6 anos, é o fato de que a gente vive hoje num universo de abundância. Hoje, a gente vive num universo de abundância de tecnologia. O que, há uma década atrás, era uma escassez, você ter acesso à tecnologia, você tinha que ter times de compra, arquiteturas. Hoje você compra, de novo, pão a plutônio as a service, por demanda, né, te capacitando a inovar, te capacitando escalar e crescer aquilo que você quer. Isso fez com que o empoderamento na ponta fosse significativamente diferente. Então, o que foram décadas de eu vou ser o melhor provedor de um serviço e produto X, virou eu preciso ser o melhor provedor da solução Y, seja qual for o problema. Então, a capacidade de você escutar, colocar o cliente como protagonista e fazer o caminho reverso para se construir essa solução é um mandamento. Qualquer uma das companhias que vocês pensarem que são os exemplos em determinadas práticas de excelência e atendimento ao cliente, qualquer uma delas. A gente pode pegar empresas globais, como a Amazon, a gente pode pegar empresas locais, como o Nubank, a gente pode pegar empresas europeias, como algumas aerolíneas. Se nesse grupo aqui eu perguntar, puxa, quais são as 3 coisas que vocês pensam quando vocês lembram da Amazon, pelo menos nos Estados Unidos, como varejo? Todo mundo aqui vai falar, por exemplo, o atendimento é muito bom, eles têm tudo que eu quero, eles entregam rápido. Quantos de vocês já viram uma propaganda da Amazon falando sobre qualquer um desses 3 atributos? Nunca. A experiência que você cria vira o atributo da tua companhia. Com a abundância de poder computacional para fazer as coisas, para fazer com que as pessoas experimentem as coisas, a gente começa a ver, inclusive, investimentos de marketing, não mais em comunicação, mas em criação de experiências. Isso tem um impacto fundamental na forma que a gente cria produto e serviço. Não é só marketing. É importante você conseguir entender de fato o que é importante para aquele teu cliente, criar teu produto e serviço em cima. E se vocês abstraírem dentro do dia a dia de vocês, vocês vão ver, assim como a gente vê todos os dias, que nem sempre a gente faz isso. Nem sempre a gente coloca o que é realmente importante e relevante e faz o caminho reverso. Às vezes a gente prioriza o que pode ser otimizado, a gente prioriza o que vai dar mais margem, a gente prioriza o que vai talvez ter um top line maior, e com isso a gente espera que consiga ter uma liderança. Em todos os casos, nesses últimos 30 anos, que continuam consistentemente sendo positivos, foram aqueles que a gente escolheu um problema relevante para o cliente e resolveu ele. Tá? O segundo, deixa eu ver como é que eu estou de tempo. O segundo ponto, que esse talvez seja mais
mais próxima, assim, eu sou bem apaixonado, é o fato de que as indústrias, elas estão se convergindo. Isso faz com que a nossa capacidade de atender bem, a nossa capacidade de manter ou conquistar uma liderança, a nossa capacidade de crescer o nosso negócio, ela dificilmente vai ser feita sozinha. Dificilmente eu, como companhia, como especialista onde eu estou, como especialista numa determinada vertical, num determinado segmento, numa determinada solução, eu vou conseguir ser a resposta que o meu cliente precisa. Essa era uma linha de pensamento de 10 anos atrás. Hoje em dia, não é mais possível. Em qualquer espectro que a gente pense, no pessoal, se eu vou para o desconhecido, eu chamo um amigo. Eu não vou sozinho. Vou dividir a encrenca, vou dividir o prazer. Né? Qualquer outra indústria que já passou a sua transformação, você vê claramente que os novos produtos e serviços são através de parcerias. Não somente pelo princípio básico, que quando você divide a dor ela dói menos, e quando você divide o prazer ele é mais legal, mas porque é necessário uma adição de funcionalidades, skills, que antes não existia mais. Não é coincidência que a indústria de música, que passou por uma revolução, você vai pegar os 9 dos 10 top músicas de qualquer coisa, é fulano featuring cicrano. E você põe o rapper com o clássico, o pop com... Porque ninguém mais está bounded, ninguém mais está fechado numa única indústria. É óbvio, eu podia aqui inclusive dar os exemplos todos dos clichês, né? De Airbnb, de Uber, que não são empresas classicamente de transporte ou hotelaria e fizeram a disrupção dos seus negócios. Né? Então é muito importante que a gente consiga identificar dentro do nosso ecossistema potenciais parceiros, competidores que antes eram competidores e outros podem ser parceiros. Há 2 anos a gente vem trabalhando neste processo dentro da TOTVS. Durante muitos anos, todos os bits, todas as soluções que foram lançadas pela TOTVS, elas eram desenvolvidas pela TOTVS, implementadas pela TOTVS ou por suas franquias. E grande parte continua sendo assim. Mas nos últimos 2 anos, a gente se aliou a 60 parceiros, a 60 companhias, para aumentar o nosso portfólio, para continuar oferecendo serviço aos nossos clientes. A gente criou uma aceleradora de startups, que na verdade é uma aceleradora de uma rota mercado, onde a gente tem mais de 40 startups fisicamente dentro da TOTVS, complementando as nossas soluções e indo junto aos mercados, oferecendo inovação aos nossos clientes. Está mais do que claro que a nossa capacidade de inovação não é tudo aquilo que o cliente precisa, ou que qualquer cliente precisa. Então a inovação de fora para dentro, o nível de parceria é muito importante para a complementação do serviço. Em algum momento, quando vocês abrirem a jornada dos clientes, identificarem todos os momentos de dor, todos os momentos de serem amplificados, não obrigatoriamente a gente vai ter a solução. E tentar forçar essa solução, muitas vezes, é a razão do fracasso. Né? Então, essa talvez seja a segunda grande reflexão de um ponto que a gente aprendeu bastante. Hoje a gente tem, eu comentei para vocês que a gente está posicionado em 12 segmentos. Em 3 desses segmentos, a gente tem mais de 2/3 do mercado. Né? E é um rouba-monte. Né? O mercado hoje de RP, você tem as globais lá em cima, você tem um monte de startups pequenas surgindo, e a TOTVS se posicionou no meio do Brasil. Uma das coisas mais curiosas da gente é toda vez que as pessoas perguntam, poxa, mas quem que é o cliente da TOTVS? Aonde que ela está posicionada? É um reflexo quase que imediato do PIB brasileiro. A gente tem 32% em manufatura, 22% em serviços, em varejo, porque a gente acabou refletindo, né, esses segmentos. E a gente jamais poderia conseguir ter uma verticalização se a gente não estivesse trazendo soluções também de parceiros para resolver os problemas dos nossos clientes. O terceiro aprendizado, e esse talvez seja um pouco polêmico. Quem daqui já escutou a célebre frase do fail fast? Né?
e que o brasileiro e uma série de ecossistemas, a gente não está orientado a risco, né? A gente tem medo de errar. Quem aqui não tem medo de errar? De verdade, por favor, levanta a mão. Tem medo nenhum de errar, né? São poucos. Quem tem, não posso falar isso, né? Quem tem dor, né? Quem tem que manter o pianel ligado, dói. Quem tem que manter a luz acesa da companhia, posso errar, mas não me venha, risco dói, né? Isso aqui é uma frase que muitas vezes, num momento de abundância de capital, de demanda reprimida de inovação, o risco e o erro era menor do que o status quo. A necessidade é de você se manter o status quo. Na nossa economia, a gente não tem o luxo de ter como norte simplesmente o risco. Então o aprendizado que eu tive, não é que o fail fast é errado, é que o mais importante é o learning first. Eu tenho que aprender primeiro. E se a minha bandeira vou entrar numa nova iniciativa, num novo segmento, num novo produto, num novo serviço, com a bandeira principal de aprendizado, a falha dói, mas dói muito menos. E eu claramente estou diferente do próximo. Então, de novo, e aí para isso é importante não só a relevância de ferramentas, de plataformas, de processos, para escutar a voz do cliente como input principal deste aprendizado, mas ter processos de pós-mortem, de entender por que deu errado. Grande parte dos insucessos das iniciativas, às vezes é timing, não é execução. E se você não tem essa memória de erro, se você não tem essa memória de aprendizado, a sua capacidade de inovação é significativamente machucada. Eu comentei que a gente fez 25 aquisições, né? Mas a gente lançou um número ainda muito maior de inovações internas. E óbvio que nesses 30 anos, a gente errou. E não foi pouco. A gente já teve, por exemplo, o anseio de se criar uma TV digital. Quando saíram as TVs inteligentes, a gente falou, puxa, vamos... Água, no último nível que vocês podem imaginar, né? A gente, quase há 10 anos atrás, a gente lançou o que era uma combinação do Slack, do Facebook, de algumas funcionalidades do Zendesk e uma camada de integração. Chamava Bayou, a água. Esse time, aprendendo, virou o Fluig, que hoje é uma unidade de negócio super sucesso. A gente tem dezenas de milhares de clientes usando, que faz workflow e colaboração enterprise. O timing estava errado, a execução talvez. Mas, de novo, a capacidade de você entrar em qualquer iniciativa aprendendo, e daí a necessidade da escuta dos nossos clientes, estar presente com isso, é super importante. A gente tem usado o Zendesk já há já em multi-ano. O volume, né, a TOTVS tem mais de 40 mil clientes hoje no Brasil, hoje no mundo inteiro. A gente tem operação na China, na Rússia, América Latina inteira, mas o nosso principal ainda é o Brasil. A gente processa, gente, 180 mil tickets por mês. Então é um volume que, se a gente não olhar isso como uma fonte muito preciosa de dados, não só para melhorar o próprio atendimento em si, que hoje a gente está, se não me engano, com 92% de satisfação especificamente do suporte, mas literalmente no desenvolvimento dos nossos produtos. Então o roadmap dos softwares hoje da TOTVS, eles levam em conta 2 inputs principais. A voz do cliente e quais são as rotinas que eles literalmente reclamam mais, ou por um uso mal indevido, ou uma implementação nossa, seja qual for a razão, e o real de uso de quais rotinas estão sendo mais acessadas, né? Então hoje a telemetria ela é muito importante. Telemetria de dados estruturados, telemetria de dados não estruturados. Então a gente tem aprendido muito com os nossos clientes para o desenvolvimento de novos produtos. E o último ponto que eu queria comentar com vocês, que tem a ver com a história do aprenda primeiro, mais do que o vamos falhar, porque de novo, fail fast sem learning é fail fast. Não tem muito diferente disso. Mas
é o sempre aprender, é o sempre nadar. Quem daqui trabalha na empresa de tecnologia? Por favor. Bastante, né? Uma das coisas mais interessantes que tem um quê de mágica, né? Hoje, quem conhece tecnologia tem quase que um poder mágico, porque a gente pode incentivar, a gente pode interferir e a gente pode mudar a operação de uma série de outras indústrias, né? Então, TechFins, Retail Techs, tudo agora é tech alguma coisa, né? Então, a gente costuma dizer que nós somos, de tecnologia, os disruptores, né? A disrupção, ela tem vindo pela tecnologia. Qual foi a última vez que a gente mudou o nosso modelo de negócio em tecnologia? A gente ainda trabalha, a gente ainda licencia produto e serviço, a gente ainda implementa com o mesmo modelo de 20, 30 anos atrás. A indústria de tecnologia não fez disrupção dos outros. A gente não fez da gente ainda. Eu acho que isso vai abrir uma oportunidade gigantesca para o mercado e para a gente nessa década que a gente vive hoje. A gente continua indo para a caverna, desenvolvo uma propriedade intelectual qualquer, aí vou para o mercado e licencio essa propriedade intelectual de acordo com o número de usuários, quanto que você usa, quantas que você quer replicar. E aí você pega hoje, por exemplo, a indústria financeira, que para qualquer tipo de propósito de comparação são melhores margens, são mais crescimento, crise ou não crise, não tem banqueiro triste, né? E o que eles estão usando hoje é nada mais, nada menos que tecnologia. Então, o exemplo clássico que a gente vem usando, eu como fornecedor de um software de PDV. Então, vou lá no restaurante, peço meu produto, compro, estou tocando a operação da minha loja dentro daquele software. Eu pergunto para o cara quantos vão usar aquele software. Ah, são 2? Então eu te cobro 2. Né? Aí ele acaba, aí ele vai para uma maquininha para passar o cartão, que está resolvendo um problema, esta maquininha faz com que o teu cliente não precise usar dinheiro e você não precisa carregar dinheiro. Ele não quer saber se é uma padaria, ele não quer saber se é um supermercado, passou R$100 aí, R$4 são meus. E a tecnologia, por trás daquela maquininha, tem só software, só hardware. Então, a gente tem uma oportunidade, e aí agora remetendo ao primeiro ponto, de ao colocar o cliente como protagonista de verdade, de resolver um problema da operação do nosso cliente de verdade, eu rumar para um novo nível de modelo de negócio. Um modelo de negócio onde eu passo a receber pelo impacto que eu trago para você no negócio. Isso vai acontecer. Isso é inevitável. A gente está tendo uma convergência de indústrias, a gente está tendo convergência de tecnologia, e eu acho de verdade que o Brasil, seja porque a nossa indústria de agro é espetacularmente mais desenvolvida do que a média no mundo, porque a nossa indústria financeira é espetacularmente mais desenvolvida do que o resto do mundo, porque a gente tem um varejo que pode não ser, está na liderança, mas está muito bem. O varejo brasileiro ensinou uma série de outras indústrias a se fazer negócio. Então a gente tem terreno fértil para, através de tecnologia, com o input e voz dos nossos clientes, continuar mais uma década de muita prosperidade, muito crescimento e de orgulho das empresas que a gente trabalha. Cliente como protagonista, aprendizado sempre, parceria para complementar os skills. Acho que eram as 3 mensagens que eu queria deixar para vocês nesses anos de experiência com a TOTVS e com as outras empresas. Obrigado pelo tempo de vocês e bom evento.